No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus, hein? Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está aí curtindo a melhor programação de Manaus. O melhor Mix do Brasil é aqui. E a partir de agora nós vamos juntos com você até às 7 da noite com a informação, hein? Com a notícia para você. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, sexta-feira, dia 1º de maio de 2020. Estamos juntos com a equipe de jornalismo da Mix, a equipe de jornalismo do 18 horas. Eu e a Karime e a Nathalie Moraes na apresentação. Boa noite, Karime. Hoje é sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, né, Karime? Sextou, Carlão. Sextou, exatamente. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Sextou, sexta maravilhosa aí pra gente. Nathalie Moraes, boa noite. Sextou, minha amiga. Boa noite a você, ouvinte. Boa noite aos trabalhadores, é claro. Hoje mesmo que estejam em home office, não deixamos de ser trabalhadores. E claro, uma homenagem especial a todos os trabalhadores de saúde, aos trabalhadores de segurança pública, aos trabalhadores dos serviços essenciais, né? As pessoas que estão aí nessa linha de frente desse período de pandemia. Boa noite e feliz Dia do Trabalhador. Esses realmente não param, né? Não, os trabalhadores da saúde, ainda mais numa situação dessa, é que eles estão trabalhando mesmo. Bacana, né, Karime? Sextou, Tudo certo? né, Carlão? Sextou, e Tudo aí? lindo. Qual é a boa pra hoje nessa sexta, Karime? Com certeza em casa a programação, né? Sem dúvida alguma, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, né? São lives, né, gente? As lives aí estão fazendo aí o sonho de muita gente que não assistiu, Bacana, que não pode ir a um show e tal. Esse fim de semana eu separei 2 para assistir. Uma do Lulu Santos, maravilhoso, tá? Vai ser às 9 da noite Grande deste Lulu. sábado. E depois, domingo, Alceu Valença, a primeira live que ele vai fazer nessa quarentena. Eu amo o Alceu Valença. Ele tem um trabalho fantástico. Eu tenho um CD dele, daqueles assim que eu toquei até furar, sabe aquela coisa? Sim, é lindão. É, aquele... Lá de Olinda, ele. Figuraça. Unplugged dele, é maravilhoso. Então, o do Alceu Valença vai ser domingo a partir das 6 da tarde, Lulu Santos sábado a partir das 9 da noite, os dois no YouTube. E você, Nathalie Moraes, qual é a boa desse fim de semana? Olha, Karime, eu vou valorizar aqui a nossa terra. Olha Ontem aí. teve a Alvorada do Boi Garantido, eu vi muita gente compartilhando nas redes sociais, mas hoje, minha amiga, hoje tem live do meu boi azul e branco, hoje tem live do Boi Caprichoso, a partir das 9 horas da noite no YouTube. E vamos, quem assistiu vai poder aí fazer doações para o Bumbá, ajudar as famílias que estão aí em situação de vulnerabilidade nesse período agora de pandemia. Esse vai ser o primeiro ensaio online da história do Festival Folclórico de Parintins. Quem vai assistir aí vai poder conferir as apresentações do levantador de toadas do Boi Caprichoso, o grande imperador Davi Assayag, e o apresentador Edmundo Oran. Uma noite histórica para os amantes de boi bumbá nesse dia do trabalhador. Pra gente curtir aí, hein, Karine? Nathalie, eu acho que eu vou contigo nessa live de hoje. Eu também vou de Boi Caprichoso, porque também é o meu boi. Tu é contrário, né, Eu Karime? lembrei o contrário. Tu é o contrário, Meu sou amor, eu tenho caprichoso. sangue vermelho, minha paixão, tudo é vermelho aqui. Para com isso. Eu lembrei do Cid também, né? O Cid é caprichoso. Caprichoso também, É caprichoso. É. Tenho certeza que ele vai ficar junto comigo no 2 pra lá, 2 pra cá em casa hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Quando tiver aí o meu lindo, eu assisto. Eu também tô nessa, então. Então, bacana, Nathalie, bacana, Karime, muito bem, você em 100,7. Vamos juntos, hein? Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Parabéns mais uma vez aí para todos os trabalhadores, todos nós trabalhadores. Vamos juntos até às 7 com uma informação para você. Hoje, 1º de maio, 2020 é o ano, né, Karime? Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e maio começa, né, infelizmente aí, né, Karime, com o Amazonas batendo um triste recorde no número de casos e de mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, de quinta para hoje, foram mais 469 casos confirmados e, né, pasmem aí,
51 mortes. Exatamente, Carlão. Agora são ao todo 5.723 pacientes infectados com o novo coronavírus. São 5.723 pacientes infectados com o Covid-19 que testaram positivo aí. E 476 mortes pela doença. Isso sem contar com a subnotificação. Especialistas calculam que é no mínimo 10 vezes mais, ou seja, para cada caso confirmado de Covid, existem aí mais 10 casos que não foram notificados, por isso a subnotificação. Mas vamos conferir os números atualizados no estado de Covid-19 agora com Nathalie Moraes. Nath. Karine, infelizmente o mês de maio chegou com um pico de Covid-19 aqui no nosso estado. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 2 recordes, né? Foram aí confirmados 51 mortes e 469 casos novos da doença. Agora nós somamos aí 5.723 pacientes confirmados com o novo coronavírus em todo o estado. Os dados fazem parte aí do boletim epidemiológico que é divulgado diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado. A quantidade de mortes confirmadas e de casos novos no intervalo de um dia representa um recorde. Os números também confirmam as projeções das autoridades de saúde, que vinham aí prevendo um pico da doença entre a segunda quinzena do mês de abril e a primeira quinzena do mês de maio. O boletim aponta que 3.260 pessoas diagnosticadas com Covid-19 não estão internadas, elas estão aí cumprindo o isolamento social, estão em isolamento domiciliar, fazendo tratamento em casa. Agora, deixando um pouquinho as notícias mais tristes de lado, uma notícia boa. A notícia boa é que nas últimas 24 horas, 69 pessoas estão recuperadas. Elas estão fora do período de transmissibilidade, né? Nós já somamos, aí totalizamos 1.708 pacientes recuperados. Agora, Karine e Carlão, falando de uma situação bastante preocupante pelas autoridades de saúde, é a situação aqui do interior do nosso estado. Infelizmente, né, a pandemia de coronavírus já alcançou aí 80% dos municípios aqui do interior do Amazonas. São, portanto, aí 50 municípios com pacientes positivos para a Covid-19. E por que, Nath, que essa situação preocupa tanto as autoridades de saúde? Como a gente já mostrou aqui mesmo no 18 horas algumas vezes, a gente sabe que a situação desses municípios é bastante preocupante, porque muitos deles não possuem sequer um leito de UTI. Ou seja, muitos desses pacientes que testaram ou que podem testar positivo, eles serão transferidos para Manaus, e a gente sabe que a situação do sistema de saúde aqui na nossa cidade já está completamente colapsada. Segundo o boletim epidemiológico atualizado hoje, no dia 1º de maio, dos 2.232 casos no interior do estado, eles representam aí mais ou menos 39% dos casos. Os municípios mais afetados até o momento são os municípios de Manacapuru, com 488 pacientes, seguido aí do município de Parintins, com 179, e Iranduba, com 144. Hoje, inclusive, para você ter uma ideia, Karine, o secretário municipal de produção rural do município de Manacapuru veio a óbito por conta do novo coronavírus. Essa informação foi confirmada com a publicação de pesar do prefeito do município, Beto D'Angelo. Segundo o boletim epidemiológico da FVS, né, da Fundação de Vigilância em Saúde, o município de Manacapuru soma hoje 488 pacientes positivos para a Covid-19, e até a tarde de hoje foram 29 óbitos nesse município aqui da região metropolitana da nossa cidade. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão.
Ok, Nathalie. Nathalie, são números pesados mesmo, né? Infelizmente, esses números da Covid-19 aqui no Amazonas não param de crescer. Estamos registrando um aumento exponencial, isso sem contar com os casos de subnotificações, como eu disse anteriormente, aqueles que não são contabilizados pelas estatísticas oficiais. E segundo os especialistas, esse número oficial deve ser multiplicado por 10 e até por 15, ou seja, para cada caso notificado, a gente multiplica por 10 ou até por 15. Então, se o quadro já é aterrorizante, imagina considerando aí esse número de subnotificações. Estamos vivendo, sem dúvida alguma, a pior crise sanitária de todos os tempos. Com certeza, viu, Karine? A situação do Amazonas, a situação de Manaus é tão grave que já estão sendo considerado aí um dos mais preocupantes do mundo. Isso porque estamos enfrentando um crescimento descontrolado da doença, porque estamos num colapso no sistema funerário. O fato é que não temos mais leitos e UTIs disponíveis. O sistema de transporte do SAMU entrou em colapso também. Faltam profissionais, faltam EPIs para as equipes da saúde, né, que são duramente atingidos por essa falta desse equipamento. Falta medicamentos, enfim, o quadro é realmente estarrecedor. Pois é, olha, é importante a gente destacar o seguinte, tá? Que muitos dos problemas que o sistema de saúde enfrenta hoje é consequência da roubalheira, dos desvios identificados pela Polícia Federal na Operação Maus Caminhos. Foram mais, gente, anota o número, foram mais de 120 milhões de reais desviados num esquema de corrupção que levou para a cadeia o governador da época, secretário de Estado e até parente do governador da época. Corrupção na saúde provoca sofrimento, provoca dor, provoca morte, isso que nós estamos vendo aí. Numa hora em que as pessoas mais precisam do Estado são criminosos da pior espécie, as pessoas que fazem esse tipo de crime, tá? E para completar todo esse colapso de hoje, temos ainda um governador inoperante, inábil, enrolado com várias denúncias de corrupção e, por conta disso, enfrentando um processo de impeachment. O governador Wilson Lima, que se elegeu com a maior votação da história do Amazonas, hoje não tem mais o apoio popular, não é para menos, né? Vem perdendo aí todas as ações na justiça e está vendo diminuir também consideravelmente o apoio na Assembleia Legislativa. Karine, inclusive as derrotas do governador se acumulam no Poder Judiciário. Para você saber, o juiz César Luiz Bandeira determinou o bloqueio das contas bancárias do governador Wilson Lima e do governo do Amazonas no valor de R$50 mil diariamente, até que o governo cumpra aí a ordem judicial de oferecer serviços de hemodiálise para os pacientes internados em UTIs nas unidades de saúde aqui do estado. A gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto, conferir os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A decisão assinada pelo juiz César Luiz Bandeira atende a um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado. O magistrado levou em consideração a urgência da demanda para resguardar a vida dos pacientes internados com Covid-19 diante da falência renal ocasionada pela infecção. De acordo com a decisão, o governador Wilson Lima foi notificado 2 vezes e não cumpriu a decisão judicial, nem respondeu ao juízo que providências tomaria para ampliar a oferta de hemodiálise nos leitos de UTI. O defensor público Arlindo Gonçalves, responsável pela ação que resultou na decisão, explicou que a medida ocorreu depois de diversas denúncias dos próprios profissionais da saúde. Então, nós temos recebido muitas reclamações, muitas denúncias de intensivistas que se veem impotentes diante da insuficiência de recursos dentro da UTI. O que ocorre é que esses pacientes não são pacientes renais crônicos, são pacientes que, diante de um quadro infeccioso grave causado pela Covid, desenvolvem a necessidade de dialisar. Ocorre que não existe máquina de diálise para todo mundo, não existe nefrologista suficiente. Esse é um serviço terceirizado que o Estado precisa ampliar em seu contrato. Ele precisa aumentar a quantidade de sessões e precisa aumentar a quantidade de máquinas de diálise em todas as UTIs que hoje estão
praticamente lotadas só de pacientes de Covid. Até amanhã desta sexta-feira, segundo informado pela Defensoria Pública, o governo ainda não havia recorrido da decisão. O defensor público Arlindo Gonçalves aproveitou para fazer um pedido. E eu aproveito para fazer um pedido para os desembargadores, porque é possível que nesse momento o Estado ele esteja preparando uma suspensão de liminar. É necessário que os nossos desembargadores, da mesma forma como os magistrados de primeira instância, eles decidam com sensibilidade pelo paciente. As pessoas estão morrendo porque não tem recursos suficientes nas UTIs. Júlia Gomes para o 18 horas. A falta de serviço de hemodiálise para pacientes graves significa a sentença de morte, não tem outra interpretação. Daí o motivo do magistrado obrigar o governo a disponibilizar esse serviço. Por 2 vezes, o governador não cumpriu a decisão judicial e agora vai pagar caro por essa desobediência. A lentidão para resolver os problemas da saúde é impressionante, mas o governo é muito ágil quando é para gastar milhões com publicidade, por exemplo. Ainda ontem nós informamos aqui no 18 horas que o governo destinou mais de 15 milhões de reais para a Secretaria de Comunicação fazer publicidade. Com o colapso que estamos vivendo, o certo seria alocar todos os recursos para melhorar a estrutura da saúde, com mais leitos de UTIs, para pagar os profissionais de saúde também, que estão com os pagamentos atrasados aí em até 5 meses. Também poderia comprar ventiladores mecânicos. Gastar com publicidade na tua situação é decretar a morte de muitos amazonenses. Você está ouvindo 18 horas. E hoje a Assembleia Legislativa recebeu mais um pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. A ação protocolada na manhã desta sexta-feira é assinada pelo presidente e vice-presidente da Associação dos Pastores do Amazonas, Francisco Marcelino da Costa e Isaac Souza Costa. Na justificativa do pedido de impeachment, eles alegam que Wilson Lima e Carlos Almeida ocorreram em crimes de responsabilidade. Karime, este é o 4º pedido de impeachment contra o governador nos últimos 20 dias, mas até agora o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, acatou apenas o pedido do presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, que é o Dr. Mário Viana. Vamos conferir como vai ser, como a tramitação desse pedido de impeachment na Assembleia com o repórter Azaf Augusto. Depois de anunciada a aceitação do pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida, o processo vai à discussão em plenário já na próxima terça-feira. Apesar da aceitação da denúncia por crime de responsabilidade, o governador e o vice-governador só serão afastados do cargo se os deputados aprovarem o impeachment. Mas isso só acontece depois de uma ampla discussão, que leva cerca de 180 dias. Na sessão da próxima terça-feira, os deputados também já podem pedir vistas para analisar o parecer da Procuradoria da Casa em relação ao processo. Cabe agora aos partidos indicarem os membros que irão compor a comissão especial, que vai analisar o pedido de impeachment, conforme previsto na Lei 1079/50, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, também conhecida como Lei do Impeachment. Lembrando que só depois do período de análise e discussão do pedido de impeachment, os próprios deputados vão julgar se afastam ou não o governador e o vice-governador. Segundo informações da Procuradoria da ALEAN, a tramitação e análise das denúncias, bem como o número de deputados que vão compor a comissão, ainda serão definidos, visto que é a primeira vez que um governador passa por um pedido de impeachment no Amazonas. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 19 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Karime Leão, vamos com a primeira da playlist de hoje aqui em 100,7, Karime. Vamos vamos abrir a playlist com Benny, Super Lonely. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 23 minutinhos. O clima, de Benny, Super Lonely, foi a primeira que você conferiu aqui no Playlist 18 horas, no melhor mix do Brasil. Mix. E o
os problemas do governador Wilson Lima só se acumulam no parlamento. Onde semanas atrás ele tinha um apoio quase que unânime, hoje o deputado delegado Péricles quer que a Assembleia instale uma CPI para investigar a corrupção e os desmandos na Secretaria de Saúde aqui do estado, a Suzan. Vamos conferir os detalhes sobre o assunto na reportagem de Azaf Augusto. O deputado Péricles anunciou ontem que vai ingressar com um pedido de CPI na saúde do Amazonas. Para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, o parlamentar já está em busca das assinaturas dos outros deputados. São necessárias 8 assinaturas no total. De acordo com o deputado, o caos instalado e a ausência de reação por parte do governo do estado diante da pandemia reforçou a necessidade de investigação sobre os atos do executivo estadual com o dinheiro público. E diante de muitos fatores que estão acontecendo, eu estou propondo sim hoje a abertura, a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. A líder do governo, deputada Joana Dark, sustentou o discurso de dizer que as gestões passadas têm culpa na atual situação da saúde do Amazonas e sugeriu que a CPI investigue não só o governo de Wilson Lima. Que o objeto da CPI seja não só o agora, mas o passado que interferiu nas consequências para que a gente agravasse o quadro da saúde no hoje também. O deputado governista Belramino Lins também criticou a CPI. Acho plausível a iniciativa a partir da fase final da pandemia, a normalidade, e vamos tirar o que tiver de sujeira debaixo dos tapetes. Mas agora nós temos que cuidar e voltar nossas atenções para as vidas. Já o deputado Fausto Júnior afirmou que vai assinar a CPI e disse ainda que os deputados devem usar o direito de fiscalizar o governo. Para ele, as ações do governo demonstram que é necessária uma investigação na saúde. A prerrogativa de fiscalizar o nosso estado pertence à Assembleia Legislativa. Essa prerrogativa é nossa. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e é importante destacar e lembrar que muitos dos problemas que o sistema de saúde aqui do estado do Amazonas enfrenta hoje é consequência da roubalheira e dos desvios que foram identificados pela Polícia Federal na Operação Maus Caminhos. Foram desviados da saúde do Amazonas mais de 120 milhões de reais em esquema de corrupção que levou para a cadeia o governador da época, secretários de Estado, parentes e também parentes de um ex-governador. Ou seja, nós estamos até hoje pagando o resultado desses desvios, né? Desse esquema absurdo de corrupção que foi a Maus Caminhos. Agora são 6 horas e 26 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e hoje, sexta-feira, dia do trabalhador, hein? É dia também dos comentários da nossa colunista Nafice Bacre Valoz. Vamos conferir. Aos amigos e ouvintes da Mix FM, o meu boa noite. E finalmente, os nossos apelos começam a encontrar respostas, mas antes tarde do que nunca. E só tardou, porque o departamento de maldade que acompanha o senhor Lima soube como colocar mordaças com uma rapidez e uma eficiência jamais vista. Mas como não há mal que nunca cabe, essas mordaças vêm sendo arrancadas uma a uma, ora pelo despertar da consciência crítica, ora pelo resgate do espírito público, ora pelo sentimento de compaixão de uma sociedade entregue à própria sorte e de um Estado completamente larapiado. Não importa os motivos, não importa as razões, o certo é que os bois estão se unindo e a sociedade amazonense começa a ser protegida. E, meus amigos, ainda há quem ouse falar e até escrever que este não é o momento, porque dizem é preciso restabelecer a ordem no Estado. Mas de que ordem esses incautos estão falando? Seria a ordem do genocídio que vem em consequência do despreparo e da má gestão desse governo. Ora, esses que assim falam e escrevem são os mesmos que ajudaram a perseguir servidores, a direção
direcionar recursos públicos em benefício próprio, a vender equipamentos com sobrepreço, a implantar o caos econômico, social e moral em nossos Amazonas. É hora sim, e seja qual for a motivação para estancar a dor que este governo vem causando às famílias amazonenses e a sangria aos cofres públicos, ainda que tenha demorado, é bem-vinda, porque a sociedade só tem a ganhar com o imediato afastamento do senhor Lima, que levará com ele a mais incompetente gestão e os maiores desmandos já vistos. E eu sou Nafice Bacri Valois, e eu sou como você, amazonense de alma e coração. Meu boa noite. Mix. 6h28 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Informação até você em programa 18 horas até às 7 da noite, Karime. Agora vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, na noite chove rápido aí durante a noite e a madrugada, tá? A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. Mix. E o governo do Amazonas anuncia a abertura gradual das atividades econômicas. Olha só, hein? Mesmo com casos de mortes em ascensão quase vertical no estado. Pois é, o plano é baseado num estudo que diz que o pico do novo coronavírus aqui no estado do Amazonas já passou. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Odiné Araújo. O Amazonas registra uma média diária de 400 novos casos de Covid-19 e mais de 100 sepultamentos por dia em Manaus. A curva ascendente da doença está no ritmo vertical, ou seja, bem para cima, sem achatamento da linha. Em São Paulo, que foi o primeiro estado do Brasil a registrar a doença, no dia 26 de fevereiro, a abertura gradual da economia está prevista para o dia 11 de maio, quase 12 semanas depois do início da circulação do vírus. Aqui no Amazonas, onde o primeiro caso do coronavírus foi anunciado no dia 13 de março, a abertura gradual está sendo anunciada para 14 de maio, 9 semanas depois do início da circulação do vírus. A abertura gradual do comércio, anunciada ontem pelo governador Wilson Lima, é baseada em um estudo dos professores Samidana e Alexandre Simas, que, contra todas as evidências, considera que o pico de casos de Covid-19 no estado está acontecendo nesta semana que está terminando. Segundo o estudo, o pico de casos no Amazonas ocorreu até ontem e vai permanecer até o dia 11 de maio. Depois, os números começam a cair. O governador Wilson Lima falou sobre o plano de reabertura da economia. Nós estamos apresentando um plano para a retomada gradual das atividades comerciais, baseado no estudo que nós fizemos com especialistas, indicando que nós agora estamos no pico da doença. Mas aí é preciso levar em consideração que esse pico ele pode se manter de acordo com o comportamento social. Infelizmente, muita gente ainda tem ignorado os efeitos trágicos que a doença, que o vírus causa na vida das pessoas. O plano de medida restritiva foi prorrogado até 13 de maio, com funcionamento permitido apenas para atividades essenciais. A partir de 14 de maio, o comércio retoma suas atividades gradualmente, tanto em Manaus quanto na região metropolitana, de acordo com a análise da curva de casos do novo coronavírus. A análise dessa curva vai ser feita por uma equipe multidisciplinar coordenada pelos professores Samidana e Alexandre Dumas e participação de médicos, infectologistas, estatísticos e economistas. São eles que vão auxiliar o governo na tomada de decisão sobre a flexibilização do isolamento social. Acontece que casos de Covid-19 e o número de mortes estão em ascensão no Amazonas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem que não há como liberar o isolamento com curva em ascensão. Ontem o país bateu um novo recorde diário de casos do coronavírus, 7.218, e já ultrapassou a China em número de infectados, com mais de 85 mil registros. O Brasil está hoje entre os 10 países com mais casos confirmados do novo coronavírus. Volto com vocês. E a abertura
reabertura gradual da economia no Amazonas está prevista para o dia 14 de maio, de acordo com o decreto anunciado ontem pelo governador Wilson Lima. A repórter Odineia Araújo explica como o governo aqui do estado pretende reabrir a economia e quais são as primeiras atividades não essenciais a abrirem as portas. A reabertura das atividades econômicas está projetada em fases. A primeira é considerada fundamental para a execução das posteriores. Até 13 de maio, quando se estima confirmar o pico e estabilizar os casos de Covid-19 no Amazonas, permanece a autorização apenas para as atividades essenciais. A segunda fase, a partir de 14 de maio, inclui a abertura das lojas de artigos esportivos, vestuário, acessórios, relojoarias, calçados, lojas de móveis e colchões, comércio de artigos médicos e ortopédicos, serviços de publicidade, pet shops, lojas de variedades, agências de turismo e concessionárias e revendas de veículos. No segundo ciclo, a partir de 21 de maio, vão poder abrir as lojas de brinquedos, de departamentos e magazines, comércio de cosméticos, produtos de perfumaria, eletrodomésticos, áudio e vídeo, de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos, além de livrarias, papelarias, equipamentos de escritório, comércio de animais vivos, comércio de bijuterias e semijoias, floriculturas, comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios. Os restaurantes, bares, cafés, padarias e fast food abrem para o consumo no local. No terceiro ciclo, previsto para 28 de maio, voltam a funcionar as atividades nas igrejas e templos religiosos, academias, lojas de bijuterias, artesanatos, cabeleireiros, comércio varejista de doces e bombons, bancas de jornais e revistas, de artigos de caça, pesca e camping, fogos de artifício e artigos pirotécnicos, além de comércio varejista de armas e munições. E por último, no quarto ciclo, reabrem os cinemas a partir de 29 de junho. Já as creches, escolas e universidades retomam as atividades a partir de 6 de julho. A partir de agosto é a vez das casas de shows e eventos. O governo informa que em todas essas fases vão ser necessários testagem e monitoramento para confirmar a autorização para a abertura dos estabelecimentos. Esse novo decreto do governo do estado determina também que o uso de máscara agora é obrigatório e os estabelecimentos comerciais devem instalar locais de desinfecção e lavagem de mãos fora do ambiente, bem na entrada. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 35 minutinhos em Manaus. Carimei, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, ótimo. tudo tranquilo. Então tá, vamos aí com mais uma da playlist de hoje pra você que está ligado na 100,7 no melhor mix do Brasil. Olha só, Lagoon, hein? Lançou uma música fofa, Karime, sobre Giulia Buscaccio, né? Hoje eu quero me perder. Segundo o artista, foi muito natural a música ser inspirada nela, no momento em que estavam aí se conhecendo. Ele disse que a inspiração veio depois de um passeio no parque com a moça. Olha, foram passear no parque, daí que ele decidiu, bonitinho, escrever uma música sobre esse dia, né? Um dia que nós passeamos no parque, falando sobre ela, sobre como eu me sentia perto dela. Pois então, muito lindinho, né? A relação evoluiu aí, começaram a namorar e a banda decidiu gravar a música. Então seguimos para a segunda do playlist de hoje, aqui dessa sexta-feira do 18 horas. Hoje eu quero me perder. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h39 no melhor mix do Brasil. Karime Lagoon passeando, muito, né? Na praça com a gatinha, ele resolveu fazer aí, né? Marcou, num parque, no parque, né? Hoje eu quero me perder em você. Muito fofa. E vou dar uma boa noite, aproveitar aí o clima, aproveitar a música, para dar uma boa noite pro pessoal aqui do Mano, do aplicativo Mano, que está nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Gabriel Souza, Sabrina Oliveira e Francisca Rejane, que mandou um abraço aqui pra gente, pra nós três, eu, você e Nathalie. Bacana. Obrigada, linda. Um beijo pra você. Muito bem, então, 6h39, você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom,
e depois do escândalo nacional envolvendo a compra de ventiladores inadequados com preços acima do mercado, o governo do Amazonas contratou agora uma empresa que já foi denunciada ao Tribunal de Contas para o trabalho de portaria no Hospital Newton Lins, usado aí como retaguarda para atender aos pacientes com Covid-19. Vamos saber os detalhes dessa história agora na reportagem de Júlia Gomes. Com base no decreto de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde do Estado dispensou licitação e contratou a empresa JHC Guedes Júnior Eireli por quase R$500 mil para fazer o trabalho de portaria no Hospital Newton Lins, usado como retaguarda do sistema de saúde estadual para atender pacientes com Covid-19. A empresa, que tem como sua atividade principal a impressão de material gráfico e não possui nem mesmo nas atividades secundárias o trabalho de vigilância patrimonial como um de seus serviços, já foi envolvida em um escândalo na prefeitura de Iranduba, quando contratada por R$129 mil para construir abrigos em paradas de ônibus pelo então prefeito do município, Francisco Gomes da Silva, conhecido como Chico Doido. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender os pagamentos depois de constatar irregularidades no contrato feito pela Prefeitura de Iranduba. A dispensa de licitação para a contratação da JHC Guedes Júnior Eireli para o Hospital Newton Lins foi publicada no dia 16 de abril e é assinada pelo secretário executivo adjunto do Fundo Estadual de Saúde e ratificado pela secretária da Suzan, Simone Papais. O deputado estadual Wilker Barreto disse que há outros contratos suspeitos do governo do Amazonas para serviços e produtos contra a pandemia e faz críticas ao governo. Nós estamos falando que não é o primeiro erro desse governo. Contrata a empresa de telefonia para cuidar de UTI em Itacoatiara e em Manacapuru. Contrata de empresas de vinho ventiladores que não são respiradores e agora de empresas que já têm envolvimento com denúncias formais do Tribunal de Contas. Isso está virando uma triste rotina. Por isso que eu já estou pedindo, obviamente, na segunda-feira, informações para que o Tribunal de Contas e o Ministério Público apure essas denúncias. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil já soma 91.589 casos confirmados da doença e 6.329 mortes. Só nas últimas 24 horas foram 428 mortes registradas pela doença. Lembrando que esta semana o Brasil entrou para o grupo dos 10 países com maior número de mortes de Covid-19 no mundo, né? Segundo a Universidade Americana Johns Hopkins. Os Estados Unidos são o país com maior número de vítimas, seguido aí da Itália, depois vem Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Irã, China e logo depois é que chega o Brasil no 10º lugar, tá? Lembrando também que nesta terça-feira o Brasil superou o número de mortes da China, levando em conta os números oficiais. Na terça-feira, o Brasil registrou 5.017 mortes provocadas pela Covid-19. Na China, esse número somou 4.643 mortes de Covid-19. 6 horas e 43 minutos, você está no melhor Mix do Brasil no programa 18 horas. 18 horas. E o Ministério Público do Trabalho no Amazonas expediu recomendação para a Prefeitura de Manaus para adoção de protocolos legais e normativos de proteção da vida, da saúde e da segurança de todos os profissionais que atuam nos 10 cemitérios da cidade. A medida tem como base as orientações do Ministério da Saúde para o manejo de corpos durante a pandemia da Covid-19, além de denúncias em veículos de comunicação locais e nacionais. O documento traz diretrizes para o município de Manaus adotar no prazo de 3 dias. A medida pode ser fiscalizada a qualquer momento pelo Ministério Público do Trabalho ou por outros órgãos de inspeção do trabalho.
Dentre as recomendações, destacam-se aí o fornecimento gratuitamente de todos os equipamentos de proteção individual de trabalho, em favor dos profissionais responsáveis pelos sepultamentos. São equipamentos como máscaras cirúrgicas ou similares, luvas emborrachadas, aventais impermeáveis, botas de látex, óculos de proteção e materiais de proteção especial para procedimentos de sepultamento de corpos. A prefeitura também vai ter que realizar capacitação eficaz nas equipes de sepultamento, incluindo os trabalhadores de limpeza que realizam atividades nos cemitérios, sobre a necessidade da adesão para as práticas de controle da transmissão do vírus, incluindo a necessidade de higienização das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica frequente, assim como também a utilização adequada dos EPIs, incluindo colocação, uso e também o descarte do equipamento. Bom, vai ter que garantir também que as vestimentas de trabalho sejam condicionadas para desinfecção adequada e que as luvas, máscaras e avental sejam descartados em recipientes exclusivos para resíduos infectantes, nos termos da legislação sanitária. Bom, essa matéria completa você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 46 minutos. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Você está no melhor, Mix do Brasil, e nós estamos levando a informação para você até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas. Hoje, Karime, dia do trabalhador, Dia 1º de maio. Mais uma vez, parabéns aí a todos nós trabalhadores, que estamos aí na batalha. Um parabéns especial pro pessoal da saúde, Pessoal da saúde, que são trabalhadores incansáveis, e esses sim realmente estão trabalhando. Karime, vamos conferir como será o tempo para amanhã, sábado, dia 2 de maio de 2020. Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Climatempo, amanhã vai ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus, ou seja, vai ser um sábado mais fresquinho do que hoje, essa sexta-feira. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 96%. Mix. Muito bem, Karime, hoje, sexta-feira, é dia, do comentário do nosso editor executivo, Sérgio Bartolo. Hoje é um dos dias do trabalhador que definitivamente não há o que comemorar. A queda de renda, muito desemprego, mas entre os que ainda têm emprego, uma categoria deve ser especialmente homenageada, a dos trabalhadores da área de saúde. Hoje eu vi um comentário e uma fotografia de uma enfermeira no WhatsApp. O nome dela é Jéssica Lisla. A foto mostrava o rosto marcado e ferido pela máscara após 6 horas de trabalho em um hospital de Manaus. É assim a rotina da Jéssica e da maioria dos trabalhadores nos hospitais. Por respeito à vida e por amor ao próximo, disse a Jéssica. Ela falou: não quero glórias nem me vitimizar, só quero a dignidade de poder ter minhas contas em dia, comida na mesa, de poder pagar uma boa escola para as minhas filhas. A enfermeira, que trabalha no setor mais difícil, que são as UTIs, disse que estava com o salário dela atrasado. É um protesto contra o descaso e a irresponsabilidade de quem deveria pagar o salário dela e dos outros. Mesmo assim, a Jéssica deu parabéns aos colegas e disse que ia se manter firme no trabalho de salvar vidas. A Jéssica dá um grande exemplo a todos nós neste Dia do Trabalhador. No meio dessa confusão toda, podemos perder muitas coisas, menos a nossa humanidade e o nosso sentimento de solidariedade pelos outros. Carlão, Karime. 18 horas. Bacana, Karime, 6h48, vamos com mais uma, saideira da playlist de hoje, música ajuda na busca da felicidade, com certeza, Karime. Rap pode ser a resposta aí. A felicidade é um direito do ser humano, um direito adquirido, Não é um luxo nem uma trivialidade. A felicidade é dada no nascimento, mas você deve reconhecer sua existência. É tão importante quanto o ar, que nós respiramos. Se as pessoas não são felizes, o mundo não está certo, Karime Leão. E o hino, Essa música maravilhosa. Vamos encerrar muito bem a playlist de hoje, dessa sexta-feira, com Pharrell Williams. Happy.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 53 minutinhos, Karime Leão. Dancei, né? foi muito, Casal hein? rap aí, feliz, né? Você é feliz, Karime? Né? Muita Você é coisa, feliz, sou uma boba alegre, toda né? A pessoa que já nasceu feliz. Lembrando, essa música é de 2013, tá? E ganhou o prêmio aí, o Grammy Award de melhor performance solo de pop. Muito clima essa música aí, gostei muito. Não é, Foi não? a terceira, né? Finalizamos a playlist com Pharrell Williams, a música Rap em 100,7. Mix. E o Ministério Público Federal pede multa de R$250 mil ao governo do Amazonas e à Fundação de Vigilância em Saúde por falta de transparência de informação sobre a pandemia do novo coronavírus. O pedido foi apresentado à Justiça para que seja aplicada multa por descumprimento da decisão judicial que obrigava a publicação no prazo de 3 dias. A informação, né, as informações claras, né, e atualizadas na internet sobre leitos de UTI ocupados e disponíveis. Além disso, também foi pedido a divulgação das verbas federais já recebidas e também a receber, além de informações sobre o repasse pelo Ministério da Saúde de ventiladores, equipamentos de proteção individual e testes, entre outros dados. E as novas avaliações realizadas nos sites do Governo do Amazonas e da Fundação de Vigilância em Saúde, mesmo depois da decisão da Justiça, constataram que, apesar de algumas modificações pontuais, continuam inacessíveis as informações indispensáveis para a fiscalização das medidas de combate à pandemia. O fato inviabiliza a atuação do Ministério Público e de outros órgãos de controle e impede também a sociedade civil de exercer o controle social. No site não existe detalhamento sobre as despesas realizadas e constam aí apenas a indicação de um valor total empenhado, um valor total líquido e um valor total já pago. Não consta também a relação global de pagamentos por credor, com identificação do nome, CPF e CNPJ. A transparência praticamente não existe e por isso o Ministério Público Federal pede a aplicação de multa. E como não há informações no site, fica impossível, né? Claro, saber também a quantidade de leitos clínicos e de UTIs instalados no Hospital Delfim Aziz e a possibilidade de ampliação. Também não tem informação nenhuma de como está a situação de estoque e distribuição de insumos, medicamentos e equipamentos de proteção individual. Carlão, não existe também o número de profissionais de saúde do serviço público já afastados, nem mesmo a quantidade e a localização de profissionais de saúde, respiradores, kits de testagem e insumos médicos enviados pelo Ministério da Saúde. Esse é o retrato do nosso governo, infelizmente. Bom, está marcada para este domingo, dia 3 de maio, a chegada de 581 profissionais de saúde enviados pelo Ministério da Saúde. Isso vai permitir a abertura de novos leitos e desafogar um pouco o já colapsado sistema de saúde aqui do estado do Amazonas. Manaus é a primeira cidade do Amazonas a receber o programa completo de equipe, mas está previsto o envio também para Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, ou seja, está aí o governo federal dando uma ajuda, um suporte nesse enfrentamento à pandemia do novo coronavírus para o estado do Amazonas. Agora 6 horas e 57 minutos. Vamos seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima anunciou que pode iniciar um processo de reabertura de atividades econômicas no estado a partir de 13 de maio. O anúncio, na quinta-feira, vem em um momento em que o estado bate recordes de mortes por Covid-19. Ao mesmo tempo, apresentou um estudo polêmico informando que o pico de casos já passou. Aconteceu até o dia 30 de abril. Todos os números do próprio governo mostram um aumento quase vertical no número de casos de Covid-19 no estado. Nos últimos dias, a média foi de 400 novos casos a cada 24 horas. Em abril, houve 2.400 sepultamentos nos cemitérios públicos de Manaus, 3 vezes mais do que em abril do ano passado. O anúncio do governador tem sinais trocados, confunde e pode levar as pessoas a deixarem o isolamento social. Ora, se o governador está dizendo, por que não podem pensar os mais desavisados? Todos sabemos, a quebra do isolamento social
oficial de hoje significa mais casos e mais mortes 2 semanas depois. Mais uma vez, com esse tipo de comportamento, o governo do Amazonas dá novos e claros sinais de que seus críticos têm razão quando falam que houve uma perda total de controle na gestão da saúde com a chegada da pandemia. 18 horas. Karime, 6h58 em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Mais uma vez, vamos parabenizar aqui os trabalhadores, Karime Leão, que estamos aí, né? Felizes e alegres, batalhando, trabalhando dia a dia, né? Como são os profissionais da saúde. Exatamente. E é claro, parabéns especial pro pessoal da saúde. Lembrando aí, fim de semana chegando, galera, vamos ficar em casa. Nathalie Moraes, qual a sua programação? Já tá em casa, né, Nathalie? Olha, eu já estou em casa, vou ligar aqui a TV, conectar no YouTube, começar a pular no 2 pra lá e 2 pra cá, curtir a live do meu boi bombar caprichoso. Ó, um beijo pra todos. Valeu, vocês. também tô nessa. Não esqueçam de ficar em casa. E lembrando, gente, isso é só uma fase, tudo isso vai passar. Beijo, boa noite, bom fim de semana. Obrigada, Nathalie Moraes. É isso aí, isso vai passar. Vamos para casa. É trabalho, casa, trabalho e fim, ok? Gente, um beijo, muito obrigada pela sua companhia. Até segunda. Valeu, Nathalie, valeu, Karime, valeu você em 100,7. A gente volta na segunda a partir das 6 da tarde com mais uma edição do 18 horas. Continue bem, continue aí. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.